Boa noite a todos. É uma alegria receber vocês. A Escola Freudiana Seção Teresina sente-se alegre com a realização do 6º encontro do Simpósio Psicanálise e Diálogos com a Filosofia. A cada mês, sempre na quarta quinta-feira do mês, nos encontramos para o debate, para o bate-papo, dentro de um tema envolvendo esse diálogo, psicanálise e a filosofia. O professor Clailson é o nosso coordenador, de tal maneira que estarei passando a palavra agora a ele, para que ele receba vocês. Nós estamos aí com 30 pessoas inscritas, eu espero que tenhamos os 30 inscritos, ou pelo menos um número aproximado. E uma alegria recebermos aí a professora Milena, que eu vou deixar com o Francisco Clailson, para que ele dê sequência e dê as orientações de como iremos proceder no nosso encontro de hoje. Então, nós vamos passar a palavra à professora Milena Maria de Souza Albuquerque. Já estamos aí com o material que a professora vai estar utilizando, de tal maneira que é uma alegria receber a professora Milena no nosso encontro. O professor Clailson está de parabéns por convidar a professora Milena, e sempre esta grande alegria em receber todos vocês. Nós estamos aqui com pessoas, professora Milena, de várias regiões do Brasil. A Escola Freudiana Seção Teresina, ela está localizada aqui na capital Teresina, capital do Piauí. Mas nós temos aqui pessoas de diversas regiões aí do nosso país. Então, assim, é muita gente de outros estados, tá bom? Nós vamos passar a palavra, então, à professora Milena, né? Professora, seja bem-vinda, a fala é sua. Estarei aqui para auxiliá-la no que for necessário, professor Clailson também. E eu quero pedir a todos para que estejam com os microfones sempre desativados. Quem precisar falar com a professora Milena, fazer alguma pergunta, e aí a professora vai orientar se ela prefere apresentar o material e depois abrir para que a gente participe, ou se vocês podem participar à medida que ela estiver apresentando este material, um material fantástico, não é isso? Freud, Riquet e interpretações filosóficas do conceito de transferência. Professora Milena, a fala é sua, tá bom? Ó, boa aula aí. Obrigada, você me ouve, né? Sim, estou te ouvindo. Primeiramente, boa noite, né, a todos, todas que estão aí chegando, todos. Agradeço, né, também o convite. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, né, no mestrado em filosofia. E, como o nome diz, né, de Freud a Riquet, interpretações filosóficas do conceito de transferência. Essa mudança, né, para interpretações filosóficas e não uma interpretação, ela já foi recente, agora quando eu fui fazer a apresentação, né, que percebi que a questão da transferência, ela pode contribuir de várias maneiras, né, e eu apresento algumas mais ao final dessa apresentação. Como disse, né, o presente estudo parte de Freud a Riquet, considerando que a pesquisa iniciou-se durante a graduação em psicologia, em 2016, na UFC, Universidade Federal do Ceará, e o título inicial era Amor de Transferência, breves considerações acerca desse fenômeno essencial à clínica psicanalítica, sob a orientação do professor Odmar Feitosa, que hoje está no doutoramento dele, no Rio de Janeiro. Já no mestrado em filosofia, né, sob a orientação do professor Vanderlei Carneiro, a pesquisa tem tomado sentido de Riquet a Freud, considerando que o filósofo realiza um extenso trabalho sobre psicanalista e introduz a categoria do inconsciente e o ponto de vista psicanalítico de modo geral, né, ao modo de pensar dele, à teoria, aos estudos, marcado pela filosofia reflexiva francesa. Paul Riquet foi um filósofo francês, né, que viveu aí bastante tempo, nasceu em 1913, faleceu em 2005,
Ele tem prestado muitas contribuições, né, em diferentes áreas, né, tanto para a filosofia, como para o direito, a sociologia, a antropologia, as artes, entre muitas outras, né? Ele tem uma obra bem extensa e derivada. É considerado um dos maiores mestres da teoria da interpretação ou disciplina hermenêutica. Ele se aproxima da psicanálise, né, ainda nos primeiros estudos, através do mestre dele, que foi o Roland Albier, da filosofia, que foi um dos primeiros a falar sobre o Freud, né, na França. E aí ele se destaca, né, nesse percurso, apresentando importantes contrapontos ao objetivismo metodológico das ciências naturais, né, ali a época dessa, não gosto de dizer divisão, né, mas dessa diferenciação, né, que existiu entre as ciências naturais e as ciências humanas, né. Nessa obra chamada O Conflito das Interpretações, de 69, onde ele defende que é preciso sair do círculo encantado da problemática do sujeito e do objeto e escavar sobre o conhecimento científico em toda a generalidade, para atingir uma ligação do ser histórico ao conjunto do ser, mais originária que a relação sujeito-objeto da teoria do conhecimento. E aí eu trouxe um pouco sobre o início da psicanálise, né, já que aqui se trata de uma escola de psicanálise, achei importante trazer. Desde os primórdios da medicina, a ideia alimentada era de que as neuroses corresponderiam a doenças ligadas ao aparelho sexual feminino. Até o início do trabalho de Charcot e da escola de Salpêtrière, pacientes histéricos não encontravam lugar na clínica. Suas manifestações sintomáticas eram tratadas como exageros, mero teatro. Por isso, inclusive, eles eram castigados, afinal, não era possível detectar alterações visíveis no sistema nervoso, né, no organismo desses pacientes. E aí o Charcot vem enquadrar clinicamente a histeria, né, definir ali a sintomatologia, demonstrar os modos de se manifestar, as principais características, bem como discorrer sobre o tratamento, afirmando que o tratamento direto consiste na remoção das fontes psíquicas que estimulam os sintomas histéricos. Isso se torna compreensível se buscarmos as causas da histeria na vida ideativa inconsciente. Essa citação é dos estudos pré-psicanalíticos, ao final eu coloco todas as referências. E aí tem-se que a época, né, o método utilizado para acessar esse material inconsciente era o da hipnose, né, que foi posteriormente abandonado pelo Freud, mas ali eles já viam, né, claramente a importância da sugestão, né, o poder da sugestão no tratamento desses pacientes, né, como, por exemplo, em estado hipnótico, eles conseguiam cessar ou transferir determinados sintomas, né, através da sugestão. E essa transformação, né, digamos assim, essa transferência, ela, na época, não se tinha, né, essa definição do que hoje a gente entende como transferência, mas hoje, né, se tem esse entendimento que ela acontecia dentro dessa relação, né, desse laço transferencial que acontece entre o analista e o analisando. E aí a aproximação, né, do Riquet com a psicanálise, como eu falei, já foi nos primeiros estudos dele, através do mestre, e visto que a psicanálise inaugura esse novo modo de fazer pesquisa, né, já que ao invés da relação sujeito-objeto tradicional das teorias do conhecimento, o investigador passa a estabelecer relação com seu objeto de estudo, que também é o sujeito investigado, né? E também porque, com o desenvolvimento da técnica da associação livre, né, Freud passa a considerar aspectos que eram considerados não científicos à época, como o inconsciente e os mecanismos, né, que ele vai desvelar ali, como os sonhos, os xistos, os atos falhos. E o Riquet, né, se aproxima e introduz a psicanálise, né, na filosofia dele, nos estudos sobre hermenêutica, e ele é sempre muito cuidadoso em estabelecer limites às teorias em jogo, né? Ele trabalha insistentemente com o método dialético, então ele coloca, né, inclusive relações de conflito dentro da filosofia, né, ele coloca em jogo, mas sempre muito cuidadoso em estabelecer limites, né, já que ele tem aí
a influência da fenomenologia e também da psicanálise, da linguística, do estruturalismo. Então, a obra dele também é muito densa, porque ele está todo o tempo, ao tempo que cria, né, que sugere coisas novas, ele também coloca ali um limite, né, o que eu vejo hoje na filosofia, que é muito importante nas nossas pesquisas, né, de modo geral. E aí o Riquet fundamenta, né, que a psicanálise se amplia no meio científico como uma verdadeira filosofia da cultura, né, e ele reconhece a psicanálise enquanto uma possibilidade de hermenêutica, né, dentro desse sentido da teoria da interpretação, que leva em consideração uma energética, né, a questão na psicanálise a gente chamaria da dinâmica, né, e aí nessa obra chamada Da Interpretação, Ensaio sobre Freud, ele faz uma interpretação filosófica muito didática, né, inclusive, assim, quem quiser iniciar as leituras em Freud e tiver alguma dificuldade, o Riquet dá excelentes caminhos, né? E, enfim, além dessa leitura que eu compartilhei agora, da interpretação ensaio sobre Freud, eu sugiro a leitura também do Conflito das Interpretações. E aí, sobre Riquet e a transferência, né, o interesse em tentar essa aproximação, ele veio desde que eu tive acesso à entrevista que ele deu em 2005, foi a última entrevista que ele deu antes de falecer, para o Vladimir Safatli, e ele afirma lá que a transferência é uma das duas coisas dominantes em Freud, né? A outra coisa seria o que ele chama das grandes psicanálises, né? Que são os cinco principais casos clínicos, né? O caso Dora, o homem dos ratos, o homem dos lobos, o pequeno Hans e o presidente Schreber. E aí, como ele mesmo, né, denuncia sobre a própria falta de experiência dele, tanto como analista como analisando, né, que me chamou a atenção é que, especificamente sobre a transferência, ele sempre aponta como uma coisa importante, mas eu penso que talvez por essa falta, né, de experiência, ele não se delonga na categoria da transferência. E é nesse sentido, né, que eu quero prestar contribuições tanto para a filosofia riqueriana, né, para a hermenêutica, quanto, penso eu, né, sendo bem usada para a psicanálise no sentido social, né, no sentido dela para além da clínica individual. E, enfim, esse link aí abaixo, né, onde tem acesso a essa entrevista que eu cito. E aí eu coloquei, né, esse título aí meio A Transferência, né, é algo que eu estou, como falei, investigando, e na psicanálise, né, quando se tem acesso à questão da transferência, primeiramente, né, o que geralmente a gente escuta é que ela vem tratar dessa relação singular entre analista e analisando. E aí o que eu coloco do que mais a transferência pode tratar, né? Então, recorremos à obra freudiana para apresentar de modo simplificado como se dá a formulação desse conceito, tal qual compreende-se hoje, né, e é posteriormente desenvolvido por Lacan, que é um autor muito importante, mas que eu não vou trazer nesse estudo. Após algumas aproximações riquerianas, eu apresentarei brevemente algumas contribuições, né, do conceito para a esfera social. E aí, sobre a transferência, né, especificamente, para falar dela, algumas leituras, né, do Freud foram fundamentais, a partir dos artigos sobre a técnica, a saber, o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações ao médico que pratica a psicanálise, o início do tratamento, recordar, repetir e elaborar, observações sobre o amor de transferência, além de textos posteriores, como as conferências introdutórias, e o texto também que se intitula A Transferência. E aí, para isso, também foram essenciais a leitura dos casos clínicos, né? Como eu falei, o caso Dora, que se encontra no fragmento da análise de um caso de histeria, e o caso Ana O, que é relatado nos estudos sobre a histeria. Só uma observação, né, professor? Você disse que ficava a minha preferência, né? Como eu gostaria enfim, da questão das perguntas, das dúvidas. O estudo aqui é bem extenso, né? São cerca de 40 slides, e aí eu deixo à vontade, né? Se alguém tiver alguma dúvida assim, pontual durante algum slide,
ou se quiser ir anotando também, podem ficar bem à vontade. E aí, sobre os estudos pré-psicanalíticos, né, temos que, inicialmente, na obra do Freud, o termo transferência, ele não aparece, né, relacionado ao tratamento psicanalítico em si, mas à mobilidade, né, e à dinâmica do desejo, como falei também da questão da transferência, né, através da sugestão. Já nas publicações pré-psicanalíticas, né, esse termo aparece pela primeira vez para designar a transferência da sensibilidade de uma região do corpo a outra. E, em seguida, nos estudos sobre a histeria, ela vem sendo utilizada correspondendo a uma identificação, uma espécie de falsa ligação, né, como ele coloca, do analisando com o analista. Já na interpretação dos sonhos, esse termo aparece referindo-se à transferência do desejo inconsciente à consciência, como demonstra o trecho, né, que é esse trecho que eu trago para vocês, que é dessa obra. O desejo inconsciente se liga aos restos diurnos e efetua uma transferência para eles. Isso pode acontecer no decurso do dia, ou só depois de se estabelecer o estado de sono. Desperta, então, um desejo transferido para o material recente, ou um desejo recente, depois de suprimido, ganha vida nova ao receber um reforço do inconsciente. Esse desejo procura ganhar acesso à consciência pela via normal, tomada pelos processos de pensamento através do pré-consciente, ao qual, na verdade, pertence em parte. Entretanto, choca-se com a censura, que ainda está operando e a cuja influência, então, se submete. Nesse ponto, ele adota a distorção, cujo caminho já fora preparado pela transferência do desejo para o material recente. E aí, nos estudos sobre a histeria, que é onde Freud vem relatar o caso Naó, né, cuja análise permitiu uma melhor compreensão sobre o funcionamento psíquico, né, através da técnica da interpretação. E é lá que ele aponta o fenômeno da transferência como uma ferramenta primordial para a técnica psicanalítica, né? Afinal, devido a essa relação, né, com a paciente, uma relação intensa, né, de intensa transferência, que se deu o rompimento do tratamento. Então, a partir disso, né, que ele vai aprofundar sobre essa relação, né, entre o médico e paciente. E aí, no caso Dora, Freud relata a experiência da análise com a jovem e trata questões concernentes à obra anterior, a interpretação dos sonhos e a consequente 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Em um trecho do pós-fácil, o autor questiona o insucesso daquela análise, né, que também é interrompida por parte dele da transferência estabelecida ali. Esse marco merece destaque, pois é a partir daí que ele aprofunda os estudos sobre a transferência, né, e sobre a relação amorosa reeditada nesse contexto analítico. E sobre a questão do amor, né, mais especificamente, o texto principal que me serve de referência é o chamado Observações sobre o Amor de Transferência, de 1915. E para tentar compreender melhor o que ele vem tratar como amor, retomei alguns textos, né, em que ele faz contribuições à chamada psicologia do amor. E aí ele adota 3 abordagens, né? A primeira, um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens. A segunda, sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. E o terceiro é o tabu da virgindade, né? Dos quais eu destaco aí o primeiro. E aí, sobre essas condições para o amor, né, Freud fala que durante a infância, o sujeito aprende certas condições para o amor através das primeiras relações experienciadas, geralmente com seus genitores. As futuras relações estabelecidas entre o sujeito e o outro, de modo geral, elas vão reeditar essas primeiras condições amorosas, né? Mas somente parte dessas condições, as que são dirigidas à realidade, se tornam acessíveis à consciência. A outra parte, né, desconhecida, ela ou permanece inconsciente ou se estende através da fantasia. E aí, nas observações sobre o amor de transferência, ele aprofunda, né, essa questão do amor, das paixões, que vem à tona no decorrer do processo analítico. E ele infere que o analista deve reconhecer, né, que a paixão do paciente é induzida pela situação analítica. Portanto, ele não pode atribuir aos encantos, né, de si mesmo, do analista,
essa espécie de conquista, né, o motivo de uma conquista, já que ele observa ali que é algo induzido pela situação analítica. Partindo dessa compreensão, a um analista não é recomendado responder à demanda de amor que o paciente traz à tona, e exige, pelo menos em determinado momento, correspondência. Afinal, é por essa via que se espera acessar o desejo inconsciente do analisando, né, para que ele possa entender que a realização do desejo, né, é da ordem do efeito que emerge dele, e não da posse desse determinado objeto de amor, né, como no caso do analista. E para quê, né? Para que ele não, por que ele não pode, né, que ele não deve responder essa demanda? Justamente para que o sujeito possa sair dessa ordem do amor e passar do desejo, né? Ou do que ele deseja, do que, de quem ele ama. E para que ele possa, em uma situação de análise, né, dizer desse desejo e talvez de quais seriam essas condições para o amor, né? Eu coloco talvez porque, como ele fala, né, a transferência é uma transferência parcial, então uma parte ali ela permanece inconsciente. E aí, sobre as condições para o amor e o laço transferencial, né, eu trago que esse laço, ele também vai fazer parte de um desses clichês formados pelo doente, né, e a imagem que o analisando vai incluir do analista, ela pode se assemelhar, né, à da mãe, do pai, de algum irmão, de alguém aí dessas primeiras relações, né. É importante destacar também que, apesar de determinados aspectos repetidos dessas primeiras relações, há sempre novidades advindas de produções subjetivas recentes. Em uma análise, manejar a relação transferencial, né, constituída nesse cenário, porque evoca aspectos transferenciais, mesmo que inconscientes, se torna fundamental para o progresso da análise, né? Por isso que hoje os psicanalistas falam que a resistência ela é sempre do analista, né? Já que cabe a ele manejar essa situação, né? Essa transferência. E aí, já entrando justamente na questão da resistência, né? Temos aqui que é um fenômeno que aparece, né, várias vezes dentro de um processo analítico, e ele pode ser observado quando o paciente, ao colocar o analista em uma das posições sobre as quais estabeleceu essas condições para o amor, reaviva imagens infantis pela via da regressão. Pode-se dizer que ele acaba exigindo também ser colocado em situação semelhante pelo analista. Ou seja, né, o paciente, de algum modo, ele deseja ser amado pelo analista, e isso pode acabar levando à interrupção na associação livre, né, principalmente, como vem trazer Freud, né, aí, a confissão de todo desejo proibido é especialmente dificultada quando deve ser feita à própria pessoa a qual ele diz respeito. E aí essas situações de resistência, como disse, né, se repetem muitas vezes no decorrer de uma análise, especialmente a cada vez que conteúdos patogênicos são trazidos à tona. E a relação, né, essa relação da resistência com a transferência, né, como é que é? Através da transferência, né, que ocorre essa interrupção, como foi dito, né, e do mesmo modo é através dela que os conflitos devem ser resolvidos, né, ou manejados pelo analista. O analista, por meio da interpretação dos sintomas, faz com que o analisando realize determinados trabalhos psíquicos que visam uma melhora consideravelmente longa em seu estado. Cabe a ele, né, o analista, trazer para o contexto do tratamento o que está acontecendo, fazer o sujeito questionar esse amor, de modo a conhecê-lo e submetê-lo à sua história de vida. Ou como diz Freud, né, tornar atuais e manifestos ali na situação analítica os impulsos amorosos ocultos e esquecidos dos pacientes. E aí é que eu trago uma citação, né, bem conhecida, que ele diz que o primeiro móvel da terapia é o sofrimento do paciente e o desejo de cura daí resultante. A magnitude dessa força motriz é diminuída por várias coisas, que apenas no decorrer da análise se revelam, sobretudo o ganho secundário da doença. Para isso, lhe faltam duas coisas, né? O paciente não conhece o caminho que se deve tomar para alcançar esse fim e não apresenta os montantes de energia necessários contra as resistências. Ambas essas faltas são remediadas pelo tratamento analítico. Ele fornece todas as magnitudes de afeto requeridas para a superação das resistências por meio da mobilização das energias que se acham à disposição na transferência.
mediante comunicações oportunas, mostra ao doente os caminhos por onde ele deve guiar essas energias. A transferência, por si só, né, ela pode frequentemente eliminar sozinha os sintomas de sofrimento, mas isso acontece apenas de maneira provisória, né, enquanto ela dura, enquanto está na presença do analista. E aí o que o Freud vem dizer é que isso seria um tratamento sugestivo, né, como acontecia na época lá do tratamento hipnótico, e não uma psicanálise. Esse tratamento merece esse nome apenas quando se utiliza, né, dessa transferência, da intensidade dessa transferência para se superar as resistências, né, do paciente. E aí, nesse também famoso texto, Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914, Freud explica que dentro do contexto de uma situação analítica, não é que o sujeito vá se lembrar exatamente do que foi esquecido e repetir, né, mas ele vai repetir atuando no interior dessa relação. Nas palavras de Riquet, né, ele vem falar de revivendo. Ele vai repetir revivendo. Lembrando que a transferência trata-se somente de uma parcela de repetição, né? E a repetição é transferência de um passado esquecido não só para o analista, mas para todos os âmbitos da situação atual, né, da vida da pessoa. E a experiência com o inconsciente em análise traz à tona conteúdos psíquicos que foram reprimidos e substituídos inicialmente. E essa transformação é o que acaba possibilitando a interpretação para o pensamento consciente. Sobre o manejo da transferência, né, Freud diz que o analista deve seguir o sentido próprio do analisando, né? Por isso que não é recomendado a ele, ao analista, colocar sentidos seus na fala do sujeito. Porque o que o analisando deve encontrar em uma análise são os seus próprios sentidos, né, e não os de outrem, não os do analista, por exemplo. Ele deve emergir como um sujeito capaz de narrar a própria história, com significantes e significados próprios. E enquanto o analista se configurar como mais um representante simbólico, né, de um objeto de amor, o analisando vai esperar que ele responda às suas demandas de amor. No entanto, é ele por si só, né, o paciente por si só, o analisando, que deve se organizar e não esperar que o faça. E aí, como diria Riquet, né, o sujeito mesmo deverá ser capaz de criar sua própria identidade narrativa, né, se imputar nos próprios atos. E aí eu trouxe entre parênteses esse conceito de identidade narrativa, né, já que ele é mais específico aí da filosofia, especificamente Diana. E aí eu digo, né, que o conceito de narrativa, compreendido por Paul Ricoeur, ele se estabelece em relação ao de identidade pessoal, né? Como eu disse, o movimento dele é todo tempo dialético. Então, ele vai trazer a identidade narrativa, né, em relação com a identidade pessoal, como uma marca de uma singularidade, da persistência de um si mesmo, né, um si mesmo marcado pela mesmidade, né, por isso que tem aí esse si mesmo, pelo reflexivo, né, pelo outro também, e também pela ipseidade, né, que seria essa diferenciação, que se mostra na capacidade do sujeito de dizer sobre si, de construir suas próprias narrativas através do vivido, do revivido, do repetido, do rememorado, do ressignificado, do elaborado. E aí eu coloco, né, a partir dessa experiência com a clínica, com psicanálise, né, onde eu trabalho, né, já há uns 5, 6 anos, contando estágio, é um fenômeno perfeitamente observável, né? E ele se mostra, ele aparece, né, na clínica como uma espécie de desejo profundo de permanência de algo, ou a permanência de um desejo profundo, né, que está sempre vindo à tona ali, mesmo que de uma maneira tímida, de uma maneira inconsciente, de uma maneira negada, mas ele está sempre retornando. Dessa concepção de construção identitária na filosofia, supomos um sujeito capaz de responsabilizar-se pelos próprios atos, pela própria narrativa. E aí eu pergunto, né, será, esse não é o desejo também da psicanálise, né? E aí, entre ensaios, né, foi o nome que eu pensei, assim, a partir desses ensaios que vêm sendo produzidos agora no mestrado em filosofia. E aí, né, tanto entre a psicanálise, a filosofia, de Freud a Riquet, de Riquet a Freud, né, eu trago a seguir alguns ensaios elaborados ao longo das disciplinas e destaco, né,
que essa pesquisa ela parte do interesse de aproximar essas referidas ciências de modo a poder prestar contribuições para ambas, né? Ao me imbricar enquanto analista, mas também pesquisadora do pensamento filosófico vigente à época de Freud e também contemporâneo, né? Que aí, justamente nessa travessia, o Riquet ajuda bastante, já que ele teve essa vida bem longa, né? Enfim, chegou aí até 2005, né? E até hoje aí tem estudos dele, às vezes inéditos, inclusive, que ainda vêm sendo publicados, né, pelo Fundo Riquet, e assim ele tem prestado muitas, né, importantes contribuições para várias áreas das ciências. E existe, né, apesar dessas controvérsias que existem sobre a possibilidade ou não de interpretar filosoficamente a psicanálise, né, que é não há um consenso sobre isso no meio psicanalítico, né. Essa pesquisa, assim como a psicanálise e a teoria riqueriana, tem se direcionado para pensar possíveis caminhos éticos para a ação ou as ações, né, em meio social, para além da clínica individual, como eu disse. Trarei alguns recortes, sem nenhuma pretensão de dissecar os assuntos, mas apenas de abrir caminhos para reflexão e, por que não dizer, para a responsabilidade social, acessibilizar e disseminar a teoria freudiana de mãos dadas com esse importante pensador para a atualidade, né, que foi Paul Ricoeur. Esse é o primeiro ensaio, né, que elaborei sobre a questão da transferência a partir dos estudos em estética e filosofia da arte. E o interesse por esse ensaio surgiu com a leitura do Moisés de Michelangelo, né, do Freud, e de um estudo do Riquet sobre psicanálise e um movimento de cultura contemporâneo, né, que ele apresenta nessa obra já citada, O Conflito das Interpretações. Nessa obra, o Riquet eleva o lugar da psicanálise a uma hermenêutica da cultura, né, que vai orientá-lo a uma nova compreensão de sujeito conforme a dialética consciência e inconsciente, além de apresentá-lo uma dimensão crítica à sua própria teoria hermenêutica. Tecerei algumas considerações acerca do enigma da obra-prima, citado no primeiro texto, em paralelo às elaborações de Riquet sobre o enigma do símbolo. E aí já, né, sobre psicanálise e arte, nesse escrito chamado O Interesse Científico da Psicanálise, o Freud fala que a arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à ilusão artística, né, os símbolos e substitutos são capazes de provocar emoções reais. E aí o Riquet já vem apontar que a psicanálise não toma essa questão da arte enquanto objeto, né, de arte, a obra-prima enquanto um objeto de arte, mas considerando a diversidade de funções econômicas referentes aos movimentos de investimento e contra-investimento libidinais, a relação com o desejo, com a fantasia, né, ou ilusão, a relação com o símbolo e com a questão do afeto também. Aí ele também afirma, Riquet, né, que o que está para Freud também não é o problema sobre a origem da obra de arte ou a obra de arte em si, mas a função da arte na cultura, né, contemplando aí o trabalho de criação artística. O que se destaca em Freud é o caráter de arte humana, desvelada para o sujeito, com uma forma não neurótica de satisfação psíquica substitutiva, elucidada especialmente através do processo de sublimação. Sobre a questão da sublimação em Riquet, né, quando ele vem tratar da psicanálise, ele fala da sublimação, e ele elucida esse fenômeno enquanto importante função promotora de novas significações. Né? Ele fala, por exemplo, com relação aos sonhos, né, enquanto os sonhos vêm trazer à tona aí, significações arcaicas, ele fala da sublimação, da questão da arte, como uma função promotora de novas significações, né? Uma função importante porque é criativa, ela é imaginativa, e ao mesmo tempo que passa por esse processo de regressão, né, ela vai para frente, ela cria algo. Reconhecendo ao mesmo tempo, como disse, a ressurgência de figuras arcaicas, né? E aí ele usa esse termo regressive progression, né, justamente indicando esse movimento que é regressivo, mas também é progressivo. E aí, ao apontar os limites da psicanálise, né, dentro dos estudos dele,
Riquet demonstra o próprio interesse em ampliar a psicanálise em conjunto à sua filosofia, a emergência de uma ordem nova, destruindo, quando necessário, ordens anteriores, né, ordens que não servem. Considerando que seus estudos partem da questão da vontade ou do desejo, né, já aí aproximando para a psicanálise, e findam em publicações sobre a questão do reconhecimento, né, a última obra dele em vida foi sobre a questão do reconhecimento, o caminho proposto por Riquet nos leva da palavra à ação humana, da linguagem estrutural à política, né, a linguagem na política, do individual ao coletivo, assumindo direcionamentos práticos e ético-políticos nas elaborações apresentadas. Ele coloca a noção de consciência como uma tarefa, né, ao mesmo tempo que reconhece ali o inconsciente, em favor da afirmação de si a si mesmo, restaurando com a psicanálise o sentido da existência enquanto desejo, mas também esforço, né, um esforço por existir. E aí, já entrando um pouco nessa questão da interpretação, né, que é da própria hermenêutica riqueriana, em proximidade com a psicanálise e esses estudos que eu fiz sobre arte, né, o Riquet traz que nenhum outro pesquisador contemplou a fundo a inserção do sensível como uma categoria de investigação quanto Freud, né, e diz que ele a toma como uma categoria de análise para além dos fatos, né, do objetivismo científico. O psicanalista aponta que não cabe à compreensão sobre a obra de arte uma apreensão puramente intelectual. Assim, desdobra seu caminho através do sensível, do sentido e do conteúdo que torna possível uma interpretação. A interpretação de uma obra de arte seria da ordem do afeto, para além daquilo do que é visto, né? Além daquilo que se vê. Mais precisamente, caberia à interpretação a análise desses afetos, tomados no contexto da obra, mas também naquilo que comove criador e apreciador. Freud apresenta sua análise sobre Moisés, assumindo certa postura de adivinhar coisas secretas e ocultas a partir de traços menosprezados, não notados, né? A partir da escória, do refúgio dessa observação, né? Se vocês tiverem acesso ao texto, vocês vão entender, né, que ele fala aqui, porque, de fato, ele faz uma leitura muito minuciosa, né, de detalhes, para tentar entender o porquê daquela criação, ou a intenção, né, também do artista, ao mesmo tempo que ele vai relacionar com a história de vida do artista, né, ele faz aí uma análise bem minuciosa. E sobre o enigma do símbolo, né, em Riquet, a proposta leva em consideração a diversidade de funções dos símbolos, enquanto mediadores culturais. Ao passo que a postura crítica, né, que ele vem tomar após aprofundar os estudos em Freud, possibilita a preservação do enigma original, conforme a máxima, né, dele, o símbolo dá o que pensar. Do mesmo modo, né, o que eu defendo nesse ensaio é que a arte dá o que pensar, né, que a arte não é uma questão possível de se fechar, ela sempre está nesse movimento de abrir, né, de se atualizar, enfim. Alô? Professora, te escuto. Tá tudo certo? É porque apareceu uma janela aqui. Oi, eu estou te ouvindo. E tá agora aparecendo... saiu o seu material de exposição, de aula. Pois é. Mas eu não interrompi, não. Vou tentar colocar aqui de novo. Ok. Vai dar certo. Todos agora estão com os microfones normais. Seu material está voltando, professora. Perfeito, obrigada. Isso. E assim, o microfone de todos agora funciona normalmente. Inclusive, o professor Clailson
depois já pode assumir, já pode conduzir aí o processo, e a professora Milena já está colocando lá no local onde ela está. Ok. Quando eu coloquei para apresentar aqui, ele saiu de lá. Mas vamos lá. Acho que é aqui, né? Ok. Não, aqui já foi. Já foi. Pronto. Pronto, acho que a gente estava aqui, né? Na questão do enigma do símbolo. O que é que o Riquet vem trazer, né, sobre isso? A proposta dele leva em consideração a diversidade de funções dos símbolos enquanto mediadores culturais, né? Isso aqui já falei. E ele vem falar que o que o símbolo faz é dar o que pensar. E dentro dessa discussão, né, sobre a dualidade hermenêutica, a multiplicidade de sentidos, né, da interpretação, ele vai encaminhar reflexões sobre a dualidade do símbolo, né, ou multiplicidade de polissemia, né, do símbolo. Lembrando que, como símbolo, ele define toda a estrutura de significação, onde o sentido direto, primário, literal, designa por acréscimo outro sentido, indireto, secundário, figurado, né, ou metafórico, como a gente vê bastante na clínica, né, alguns afetos que a pessoa não sabe dizer, não consegue nomear, né, ela se utiliza ali de metáforas, às vezes de ditos populares, né, de histórias, enfim. Apesar desse sentido, né, ser múltiplo, indireto, secundário, figurado, ele só pode ser aprendido através do primeiro. Já os mitos, né, para o Riquet, são espécies de símbolos, são como símbolos desenvolvidos em forma de uma narrativa, desempenhando o papel de sentido literal através da transferência de sentido para um sentido segundo. E aí a gente vê também aí, né, o nome transferência, já designando justamente esse sentido, né, de algo que se transfere de um primeiro sentido para um segundo, que tem a ver com da psicanálise, né, mas da psicanálise é bem mais amplo, né. E aí, no conflito das interpretações, o Riquet faz uma oposição dialética sobre a marcha regressiva da análise freudiana e o método progressivo de síntese hegeliano, né, como são as influências dele aí. E aí, em seguida, ele opõe duas hermenêuticas dos símbolos, uma que seria voltada para as figuras posteriores, né, seria, portanto, uma hermenêutica da consciência, da produção de sentido, voltada para a emergência de símbolos novos, e essa outra voltada para as figuras anteriores, né, que ele vai falar de que seria uma hermenêutica do inconsciente, voltada para a ressurgência de símbolos arcaicos. Então, ao incorporar a categoria do inconsciente, né, ao seu modo de pensar reflexivo, insistentemente dialético, Riquet demonstra brevemente também como se dá a estruturação dinâmica no processo interpretativo, de mãos dadas com a psicanálise, né, e para mim, assim, essa principal contribuição dele é justamente nessa obra da interpretação, ensaio sobre Freud, essa leitura, né, que ele faz aí dessa estruturação dinâmica, em dialética aí também com essa estruturação hermenêutica, né, de um referente à interpretação e a outra a uma energética. E aí, sobre o enigma da obra de arte, né, ao falar dessa relação transferencial com a obra de arte, eu observo, eu destaco, né, que o primeiro contato, eu destaco primeiro que o contato do apreciador com a obra, né, com a obra de arte, contempla algo semelhante ao que ocorre com o analista, né, ao se deixar objetificar. A arte, essa obra de arte, ela evoca aspectos arcaicos à medida em que abre sentidos, né, também para novas elaborações. Mas um objeto de arte sem um apreciador não passa de um simples objeto, né? Por exemplo, um quadro num museu, com um museu fechado, ele é um objeto, né? Tá lá, ninguém está vendo, ninguém está interagindo, ele é um objeto. Por mais que carregado de história, afeto e sentido, compreendemos que estes não correspondem exatamente à peça em si, nem propriamente ao observador, nem especificamente ao artista, né? O que comove, eu separo, né, tanto no sentido da comoção, como no sentido de mover junto, né, comover,
que comove da arte se desvela justamente nesse espaço relacional, né? Entre criador e criatura, criação e sujeito apreciador. Ainda que evoque no observador, tanto pela obra em si, quanto em relação ao sujeito criador, aspectos subjetivos e dinâmicos, por vezes inconscientes, uma obra de arte só permanece no tempo através de valores acrescentados à obra em contato com a experiência humana. E aí são algumas elaborações que eu fiz, né, sobre a arte. E eu percebi que elas vão se repetindo, né, tanto na leitura do Freud, mas também algumas coisas que o Ricoeur traz, ao longo de 3 elaborações principais, né, que eu chamo de históricas, quando eles falam ali da história da obra, do artista, do local, da data, do contexto histórico, enfim. As elaborações materiais, né, que tem a ver com a obra em caráter de objeto, e as que eu chamo, né, que eu estou trazendo aqui como transferenciais, visto que ela vem desse espaço de comover, né, que evoca aspectos mistos, né, são objetivos e subjetivos, regressivos e progressivos, interpretativos e dinâmicos, e que podem ser observados nesse espaço relacional, né. As observações sobre a transferência em psicanálise foram trazidas na intenção de alargar a compreensão que se tem do conceito na clínica, a fim de prestar contribuições à esfera cultural, sobretudo no que se refere à filosofia da arte. Um estudo bem mais aprofundado se faz necessário para dar continuidade a essas discussões. É importante destacar que nem o método hermenêutico, né, do Ricoeur esgota o sentido do símbolo e nem a formulação do Freud fecha a questão sobre a obra de arte. Esse ensaio também não contempla soluções, mas pretende levar à abertura de pensamento, considerando que o enigma do símbolo é uma reserva pronta para a reatualização a cada novo encontro, a cada nova situação. E se a cada reencontro o símbolo abre diferentes interpretações, do mesmo modo, o enigma evocado pelas perguntas feitas à arte provavelmente nunca terminarão. A aproximação com a psicanálise nos leva à reflexão, tanto considerando as próprias elaborações freudianas, quanto as que ele deixa em aberto para outros analistas e filósofos. A tarefa que o Ricoeur, né, por outro lado, nos coloca nesse sentido, é que a arte tem uma função, né? A arte pulsa vida, pulsa história, memória, desejo e transformação. Aí não está atualizando aqui. E aí eu venho falar também, né, que essas experiências artísticas, o contato, né, com obras de arte, elas podem ser sinestésicas, né, nos comovendo de muitas maneiras, pelos mais enigmáticos motivos, ou não, e que os estudos sobre transferência, sobre a transferência especificamente, levam a algo que possibilita pensar para além da sedução estética tomada pela filosofia, né, para além dessa ciência do belo. Leva a entender, por exemplo, por que determinada obra pode ser atraente para um e não para outro. Por que nos atraímos também por determinadas intervenções artísticas, né, tomadas por alguns como repugnantes. Ou porque parece impossível tomar essa questão da arte de modo absoluto e simplificado, né? Porque o belo é subjetivo. A compreensão apresentada sobre o conceito de transferência nos revela também que não há um padrão estético comum, não há interpretação unívoca possível porque lidamos com sujeitos singulares, carregados de afetos particulares, diferentes interesses e possibilidades. Ao considerar as condições para o amor, né, lá na frente, que eu trouxe, estabelecidas na infância, Freud nos diz de uma relação amorosa que abre para a produção de sentido simbólico em sentido regressivo e, ao mesmo tempo, progressivo. A duplicidade de sentido do símbolo, tomada em Ricoeur, nos possibilita considerar produções arcaicas, por vezes inconscientes, mas também a entender que somos dotados, né, e que é importante esse potencial criativo e imaginativo. A arte em esfera social se apresenta como um fenômeno tão importante quanto a transferência para a clínica com psicanálise. E aí o segundo ensaio, né, que eu trago por fim, eu escolhi esses dois, teve outro que já foi mais voltado para a hermenêutica, mas nem eu fiquei tão satisfeita com ele, talvez justamente por ser meu objeto, né, é algo que eu preciso elaborar melhor, enfim. E esse estudo sobre a memória, né, foi dentro da disciplina de filosofia política, né, a gente estava trabalhando ali as políticas de memória e esquecimento, né, para
Não sei se todos conhecem o termo, mas essas políticas de memória e esquecimento são, enfim, o nome de memória já diz, né? São políticas para a gente lembrar, homenagens, né? O que é que a gente quer contar da nossa história. E as de esquecimento, um bom exemplo é o que aconteceu nos livros de história, né? Recentemente, onde estavam mudando a questão da ditadura, né? O nome ditadura para a Revolução Militar, né? Acho que foi isso. E isso seria um exemplo de política de esquecimento, né? E aí, no início, essa relação, né, foi bem despretensiosa, mas depois ela começou a se repetir. E aí, quando começa a se repetir, eu já vou fazer questão, né, colocar uma questão ali e estudar, tentar entender, né. E aí, esse movimento, né, de pensar no contexto privado, através da escuta na clínica, né, políticas de memória e esquecimento que, inclusive, se mostram dentro de casa, mas a questão aqui, né, especificamente da disciplina, era para ser pensada em contexto coletivo, no espaço público. As discussões apresentadas por Riquet, né, no texto A Memória, a História e o Esquecimento, partem da chamada problemática egológica, ou escola do olhar interior. E aí, para entender, né, o que ele apresenta com essa problemática, retomei alguns conceitos. Um deles é a questão da historicidade, né, no Riquet, que para ele marca a maneira como o ser está com os demais existentes, assumindo que a compreensão do ser atravessa o desvio pela compreensão do outro, e envolve a interpretação dos símbolos e signos de uma cultura. A interpretação, considerada a etapa essencial na restauração de sentido, é possibilitada pela reflexão hermenêutica, bem como pela psicanálise. A Riquet considera que a reflexão imediata, né, aquela que pronta, assim, ela aponta apenas para uma universalidade redutora, não desmistificadora. E para se tornar concreta, ela deve se fazer hermenêutica, deve abrir justamente para a questão da interpretação. E aí, sobre a problemática egológica, né, em A Memória, a História e o Esquecimento, Riquet aponta o caráter essencialmente privado da memória, ao dizer, primeiro, que a memória parece, de fato, ser radicalmente singular, né, já que minhas lembranças não são as suas. Não se pode transferir lembranças de uma memória para outra, para a memória de uma pessoa para a do outro. Enquanto minha memória, né, é um modelo de minhandade, de possessão privada para todas as experiências vivenciadas pelo sujeito. Em seguida, o vínculo original da consciência com o passado parece residir na memória, como foi dito com Aristóteles, disse de novo, mais enfaticamente com Santo Agostinho, a memória é passado, e esse passado é o das minhas impressões. Nesse sentido, esse passado é meu passado. Finalmente, em terceiro lugar, é a memória que está vinculada ao sentido da orientação na passagem do tempo. Orientação em mão dupla, do passado para o futuro, de trás para frente, por assim dizer, segundo a flecha do tempo da mudança, mas também do futuro para o passado, segundo o movimento inverso de trânsito da expectativa à lembrança, através do presente vivo. É sobre esses traços recolhidos pela experiência comum e a linguagem corriqueira que a tradição do olhar interior se construiu. E aí, como é que eu avanço na questão da transferência, né, nessas discussões sobre memória, história e esquecimento, e as políticas de memória e políticas de esquecimento? É com a questão da intersubjetividade, né? É um paralelo aí meio ousado que eu tento trazer, ainda estou tentando, né, trazer, está bem introdutório, mas considerando que o Riquet diz que a tradição do olhar interior, ela é inicialmente tomada como um impasse, a compreensão sobre a memória coletiva, né, ele avança justamente por essa questão da intersubjetividade, como constituinte do ser em âmbito coletivo. Aí ele afirma que a intervenção do psicanalista, né, pode ajudar esse trabalho de memória, no sentido da rememoração, da lembrança à palavra. E se para ele interpretar é um trabalho, isso é um trabalho psíquico, né? E se a psicanálise se apresenta tal como uma interpretação da cultura, né, eu digo que seria algo próximo do trabalho de um analista interpretar a cultura. E se o trabalho pessoal de rememoração é conduzido na clínica pelo trabalho do psicanalista, através da transferência, que reflexões o mesmo poderá lançar em âmbito coletivo no que diz respeito à memória?
E a outra questão que eu deixo, né, se a transferência em psicanálise trata somente de uma parcela de repetição, e essa repetição é transferência do passado esquecido, não só para o analista, mas para todos os âmbitos da situação atual, eu pergunto, ao falar de transferência de sentido, fala-se também de transferência de esquecimento, né? É uma questão que eu deixo também para esse nível social. E voltando ao conceito de transferência, né, ao longo da formulação, Freud também preserva e destaca a função dinâmica ligada à mobilidade do desejo, bem como à especificidade da relação transferencial, atravessada pela questão da sugestão. Aqui arrisco aproximá-lo à noção de intersubjetividade, através da qual Riquet se encaminha da memória pessoal à memória coletiva. Essa correspondência entre intersubjetividade e transferência, entretanto, é delicada e desde já revela limites sobre os quais teço breves comentários. Mas minha aposta é que o fenômeno transferencial não só pode ser observado dentro e fora de uma análise, salvaguardando, né, algumas peculiaridades que precisam ser investigadas melhor, de acordo com cada situação, como ela pode também prestar importantes contribuições para os estudos filosóficos sobre a memória na esfera das relações sociais, né, e como disse, dessa responsabilidade social sobre a memória e sobre o esquecimento também. E aí eu deixo alguns possíveis caminhos em aberto com relação à função do analista, né, ao manejar a transferência, o intuito é fazer com que o sujeito lide com as próprias demandas de amor, de modo a acessar o desejo, né, o que ele deseja de quem ele ama. Aí eu pergunto qual seria a função do psicanalista em âmbito coletivo nesse sentido. Outro caminho é a concepção de construção identitária elaborada por Riquet, que permite avançar na compreensão de um sujeito desejante, que é também capaz de imputar-se no próprio desejo a esfera do desejo de reconhecimento em âmbito social, melhor elaborado, né, nessa última obra, que ele deixa o percurso do reconhecimento. No terceiro estudo dessa obra, denominado Reconhecimento Mútuo, o Riquet ele traz uma interessante citação do Rousseau, que diz que assim que o homem foi reconhecido por outro homem como um ser senciente, pensante, semelhante a ele, o desejo ou a necessidade de comunicar-lhe os próprios sentimentos e pensamentos fez com que este procurasse os meios de fazer isso. E essa citação abre um elo para a gente pensar a psicanálise enquanto um desses meios, né, um importante meio, já que ela vem trabalhar justamente com a questão do desejo. E essas são minhas referências, né, aqui todas de Freud, e aqui em seguida algumas da Riquet, umas do Medeiros, né, e outra da Maria Angélica Pizeta, que também veio falar, enfim, da questão da metáfora, do amor, e agradeço, né, mais uma vez a escuta de todos vocês, fico aberta aí a questões que queiram colocar, deixo o meu contato também, caso queiram tirar alguma dúvida ou perguntar aí alguma referência, enfim, pedir alguma coisa que ficar, né? O que vem só depois, como é comum. E agradeço. Eu estou passando aí para o Clailson. Clailson já tem voz para que ele dê aí as coordenadas. Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Milena Albuquerque, muito obrigado, tá? Assim, pela disponibilidade, a preocupação do conteúdo, as referências bibliográficas, esse trabalho bem acadêmico, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei muito prazeroso, e acredito que a turma, eu esse termo de prazeroso, porque é agradável com a parte colocada, principalmente quando tu chegaste à parte de falar da memória, que essa questão de memória, ela é muito recorrente na comunicação, na historiografia, na filosofia, e a psicanálise pega como ramo da reconstrução. E a questão das homenagens, e do esquecimento, do não esquecimento, isso tudo é terapêutico, que entra também quando se trata de um conhecimento. Ou então, assim, né, Milena? Eu vou deixar aberto aqui, o pessoal, todos ouviram, alguém tem questionamento, qualquer questionamento, um diálogo que vocês podem ter com a Milena sobre essas questões abordadas, tá bom? Sejam todos bem-vindos,
Sintam-se bem. Obrigada, professora. A gente tem também uma parte, né, Milena? Essa que a gente conversou, tem a parte teórica e essa parte aqui, que tem ainda um tempinho, sobre nossa prática. O que te provocou, o que você sentiu provocado na Técio, sobre essas questões colocadas. Sintam-se bem, tá? Para os questionamentos. Ou a Milena provoca fazendo os questionamentos. Porque, assim, nosso diálogo, ou o discente provoca, ou o docente provoca. Eu aceitei, né, o convite feito pela Antônia, principalmente porque eu penso que a gente tem que colocar mesmo essas pesquisas no mundo, né, para, inclusive, ser criticado, né, para que ela tome uma forma melhor, vá que alguém sabe de alguém que já está falando sobre isso, ou achou que está repetitivo, achou que não pode prestar contribuição a coisa nenhuma. Foi até o que eu falei para os meus colegas, né, que estão aqui acompanhando. Podem bombardear, porque como eu ainda tenho um ano e pouco aí para produzir essa dissertação, eu estou colocando ela no mundo justamente para isso, né, para que ela seja criticada e que eu possa fazer um trabalho bem feito. Então, sinta-se à vontade mesmo para fazer qualquer tipo de colocação, né, tanto sobre a questão da transferência, ou se tiver ficado alguma dúvida também com relação às elaborações filosóficas, né, que eu tenho tentado. Esse semestre ainda deve encaminhar aí algo dentro da questão da filosofia da ciência em si, né, das discussões da filosofia da ciência. Tem um trabalho também que já é mais dentro da tecnologia, né, que eu não trouxe porque falta revisar ele ainda, mas justamente sobre essas questões da transferência nessa época virtual, né, em que a gente foi, enfim, foi chocado com essa realidade da pandemia e de um modo bem despreparado, né? Eram poucas produções em psicanálise sobre isso, tinha as que eu consegui eram mais questão de análise por telefone, essas coisas. E eu sei que é um pouco amplo, né? Já que vem aí de uma história da psicanálise, traz um pouco ali dos autores, se encaminha nesse sentido ético da ação, né, dentro da filosofia. Sei que algumas coisas vêm só depois e, de todo modo, me deixar à disposição. Tem um questionamento aqui, se tu vai deixar esses slides, né, vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Esse é um questionamento que eu estou lendo agora aqui no diálogo. Eu posso disponibilizar, sim, viu? Professora Milena, boa noite. Eu sou o Natécio. Parabéns pela apresentação, gostei, viu? Justamente... Desculpa, professora, a senhora queria falar? Não, só agradecendo mesmo, pode continuar. Professora, eu não vou ligar o som porque eu estou com minha criancinha aqui perto, né, e ela está me cutucando. Mas é assim, ia perguntar justamente no momento, numa fala que a senhora acabou de dizer, essa transferência virtual, né? Salvo engano, faz um mês e meio, que um filho de uma cantora de forró acabou se suicidando porque postou uma brincadeira, não entendi bem como é essa brincadeira, né? Mas até que ponto essa transferência via virtual, ela chega a ser tão danosa? Porque quando pessoal, você tem o estar com o outro, tem a relação, a interação, né, de estar com o outro. Mas no âmbito virtual, é tudo tão, como é que eu posso dizer, tão sem rosto. Como aconteceria essa transferência, por favor? Sobre essa questão do virtual, né, especificamente, não falando sobre os atendimentos, mas sobre isso que você coloca, o que eu compreendo como virtual não é que seja algo que não é real, né? Nesse caso, o virtual, principalmente considerando a realidade psíquica, ele não se opõe ao real. Você vê que a dor é real, né? Você vê que a questão do cancelamento, né, e de outros problemas aí que vieram a partir desse super engajamento, dessa super exposição nas redes sociais, né?
E ela me parece problemática no sentido de ser, da questão do tempo, né? Não no sentido de não ser real, mas na questão do tempo e no sentido de que ela acontece ali, mas eu não consigo responder em tempo hábil, porque às vezes já passou, né? Ou a pessoa postou uma coisa aqui e apagou, então ela vai mexendo muito com essa questão, né? Do tempo, das elaborações, né? Das coisas acontecerem. E não sei se eu consigo, né, lhe responder, mas são algumas elaborações que eu fiz nesse sentido, né? No caso, é perceptível, né, que não é como na física, né, que o virtual ele vai se opor ao real, não é nesse sentido. O virtual ele é real também. Agora o que muda é justamente essa questão da relação, da pergunta e resposta, né, do tempo de elaboração das coisas, né, que às vezes não se tem, da própria questão cultural do imediatismo, né, de ser tudo ali muito rápido e ao mesmo tempo que ninguém quer esperar. As pessoas deixam as outras pessoas esperando, né, por uma resposta, ou por um pedido de desculpa, ou por um retratamento, né, uma retratação, né, no sentido de se retratar mesmo. E não sei se eu lhe respondi, mas então, você elabora. Professora, a senhora conseguiu me responder sim. Eu só acrescentaria uma questão que a senhora pontuou muito bem, né? A dor existe, né? Seja ela frente a frente ou quando você está conversando com outra pessoa, com várias pessoas do outro lado, né? A dor, ela vai existir. Né? A gente vive uma geração flocos de neve, né? Não somente de adolescentes, né? Mas também várias gerações acompanham esse desenrolar, né? E eu sinto que em muitos casos acontece sim essa transferência, porque como a senhora disse, a dor existe, né? E de alguma maneira a gente quer dizer algo, né? Mas muitas vezes a resposta não vem do nosso agrado, né? E a gente usa de diversos discursos e formas para tentar aliviar essa dor, né? Seja qual for a forma, inclusive a autopunição, né? E muitas vezes o corpo vai até ser alvo de punição nas retaliações, nos cortes, né? Então, para mim, a gente vive um momento muito difícil, né? De onde muitas transferências acontecem, mas muitas vezes não existe da parte de quem recebe esses nossos desejos uma resposta adequada. E aí, a meu ver, é que a bagaceira tá de todo jeito, né? Mas muito obrigado pela sua colocação. Eu gostei muito de sua palestra, viu? Agradeço. Maravilhosa. Também que eu fiquei pensando, né, sobre a questão da presença mesmo, né, como você diz, de fato, vem o ódio, vem a dor, e não tem ali a presença do outro, né, para, sei lá, para canalizar, de repente, para dar um sentido, né, aquela pulsão, e acaba que volta, né, volta contra si mesmo, a gente vê aí, e de muitas maneiras, tanto com relação ao suicídio, como automutilação e outras coisas, né, a própria questão mesmo das compulsões, enfim. E é por isso que é preciso, né, falar dessa transferência em contexto social, porque a gente parece que não tem noção do que fala, né? Imagina você ter noção de que a sua fala carrega um afeto tanto da sua parte como do outro, né? E que você deve se responsabilizar por isso, né? Pela questão das mentiras, que aí seriam espécies de políticas de esquecimento, né? Que é o que eu trouxe num artigo como políticas de esquecimento de dentro de casa, né? São pais que tiram os filhos da sala para resolver questões que dizem respeito àquele filho, né? Ao invés claro, né? Salvaguardando o problema e a idade, enfim, as condições da criança de entender, né? Mas se são decisões sobre ela, por que não ela está presente, né? E, enfim, outro ponto que me tocou foi essa questão mesmo da presença, né? Que
e que principalmente agora na pandemia, onde está tudo aí virtual, muitas coisas foram perdidas, inclusive esse espaço de elaboração transferencial, né? Onde um fala, o outro responde, um escuta, o outro nem tanto, e, enfim. Boa noite, ainda não falei. Boa noite. A minha pergunta, primeiramente, eu parabenizo pela qualidade do seu texto, muito bem desenvolvido, muito articulado. E a minha pergunta é mais focada no... Porque quando você apresenta a questão da transferência, você cita Riquet, você cita Freud, a gente sempre quer fazer uma espécie de paralelo entre os dois autores, né? A gente que é ouvinte, a gente sempre tenta fazer isso. Eu, pelo menos, tenho esse costume. Então, a minha pergunta seria qual? A gente sabe que a questão da ipsidade e da mesmidade em Riquet vai muito para a questão do reconhecimento. Se centra nisso, né? Numa via de mão dupla entre o outro e o si mesmo, né? Falando de forma sintética, né? Seria um pouco mais, se eu fosse falar sobre isso, eu ia passar 2 horas aqui para desenvolver a pergunta adequadamente. Mas de forma sintética seria isso. E eu te pergunto, fazendo essa ideia de paralelismo, né, de comparando, a transferência seria também algo voltado para essa questão do reconhecimento no pensamento de Freud? Seria isso, mais ou menos? Na questão do reconhecimento, assim, talvez, de que o analista ele precisa, né, tanto reconhecer que a questão da paixão e do amor não é algo especificamente que pode ser atribuído à conquista, né, ou à sedução pela pessoa dele, mas é uma coisa para o tratamento analítico. A questão de se abrir espaço para esse reconhecimento, né, do sujeito, que não julga, de como o sujeito se reconhece, né, que ele pode chegar aqui e eu posso dizer, eu sou loura, e o analista não vai dizer, tu não é loira, né, de como a pessoa ela se reconhece, né, talvez nesse sentido. E para o Riquet, né, já seria mais esse contexto social, justamente através da intersubjetividade e em proximidade com a transferência dessa espécie de reconhecimento do seu lugar nessa relação, né, de um sujeito que é marcado, sim, por uma mesma idade, por uma vida e comunidade, mas ele também é marcado pela ipseidade, né, pela diferenciação do outro, e ele também merece existir, e ele também deve se responsabilizar, né, pelos seus atos, enfim, por si, pelos outros, né. A máxima dele, nesse sentido, é viver bem com si, para os outros, em instituições justas, né? Ele sempre coloca sim. Eu acho que, talvez para resolver a minha dúvida que surgiu, eu poderia dizer, então, a partir do que tu apresentou, que o que Riquet apresentou sobre essa questão de transferência, se a gente colocar dentro da questão da mesmidade e da epicidade, seria numa esfera mais, vamos dizer assim, macro, no geral. E a transferência no sentido freudiano, no sentido da ideia de comparando com a ideia do reconhecimento, seria numa concepção mais pontual, mais micro. Seria mais ou menos isso? Seria adequado eu pensar desse jeito? Acho que individual e coletivo, né? As palavras mesmo que eles utilizam, assim. Sim. Mas então, bem. Sim, então eu acredito que eu tenha entendido a sua proposta. Muito coesa. Muito obrigado pela apresentação. Muito coerente. Obrigado, tá? Nada, obrigada pela pergunta. Não sei se ele está querendo falar, se ele... Enfim, o senhor pode ficar à vontade, tá? Junot. Certo, tudo bem. O nome é francês, mas o dono é cearense. Eita! Bom, eu quero agradecer, Milena, a sua contribuição leve, bem fundamentada, foi excelente. Isso sem falar da entoação, que lembra minhas raízes. Eu sou cearense de Juazeiro do Norte.
embora more em Pernambuco já há bastante tempo. Sou professor aqui na UFPE, no Departamento de Filosofia, mas eu sou também estudante de psicologia. O meu desejo de fazer a formação psicanalítica me fez entender que eu tinha que fazer primeiro psicologia, então estou fazendo por esse caminho. Mas, olha, eu teria 2 comentários. Um é que você trouxe uma questão en passant, que é a interpretação filosófica da psicanálise, e que nós acabamos por nos deparar nessa questão quando, a meu ver, você traz Freud, traz um psicanalista e traz um filósofo, não é, Riquet? E não é que eu acho que eles têm objetos diferentes, eu acho que eles têm interesses diferentes, não é? E, nesse sentido, eu achei perfeita a sua resposta quando você disse que lembra que o virtual também é real, né? E, nesse real, está o outro, não é? Está o meu outro, o outro eu. Esse outro eu que ele tem um duplo movimento, porque ele é outro de mim e ele é outro do outro, não é? Na questão heideggeriana, do si mesmo como outro, não é? Então, eu penso que essa questão, e eu gostaria muito de ler o seu trabalho depois, quando você defendê-lo, porque eu penso que nós vivemos num ambiente profundamente hostil e adverso, não é? Um tempo de necropolítica, onde as pessoas são negadas na sua fundamentalidade, não é? Você veja, nós temos quase 1 milhão de mortos, e continua dando manchete, problemas terríveis ainda na pandemia, a pandemia virou um pandemônio. E o que a gente parece que se entretém a falar do quanto de depressão que a pandemia tem causado, do quanto que as pessoas que foram obrigadas ao isolamento ficaram entediadas e depois deprimidos, não é? E hoje, Milena, você olha e você tem toda sorte de curso de psicanálise, de conferência pago. Grandes nomes que eu admiro e leio profundamente, não é? Tudo pago. E eu fico pensando, será que, mais uma vez, a gente vai se capitalizando em cima da miséria humana, não é? E a gente esquece, a meu ver, tá, Milena, aquilo que é fundamental ao nosso trabalho de encontro com pessoas concretas, pessoas sofridas, pessoas que vivem no seu âmago essa dualidade, não é? Domingo passado, nós comemoramos 100 anos de Paulo Freire. Eu estou fazendo um trabalho sobre a consciência em Paulo Freire e o inconsciente em Freud. E eu estou tentado a dizer, eu estou usando como hipótese, que eu desconfio que Paulo Freire parou na consciência porque ele não leu Freud. Ele foi muito bem influenciado pela fenomenologia, pelo existencialismo, não é? Pelo marxismo, mas faltou, a meu ver, trabalhar essa questão do sofrimento, que é um sofrimento social e que é um sofrimento material, porque é do animal, não é? Mas não é um sofrimento mensurável. Então, nesse sentido, faltaria, a meu ver, um salto de consciência, ou de pensar a consciência, não é? E estou dizendo isso com a mais pura simplicidade. Eu sou um cara que embora o meu lema seja que discípulo nem ser nem ter, mas eu sou um amante de Paulo Freire, não é? Mas quem ama tem que ser capaz de criticar, não é?
Bom, mas eu quero te agradecer, eu quero dizer que tem questões que você coloca para a gente continuar pensando. Essa proposição que você colocou, a do virtual como real, e da suposta presença de um eu sofrido, né? Eu acho isso importante. Era esse o comentário. Muito obrigado. Já aproveito com o microfone na mão e agradeço imensamente a iniciativa dos colegas aí do Piauí. Milena? Oi, obrigada de novo Milena? pelas considerações. Oi, Samara. Tá me ouvindo? Deixa eu abrir a câmera. Eu estava aqui. Assim, de início, eu queria agradecer, né, pelo convite, até a divulgação mesmo desse momento, e parabenizar. Acho você uma pessoa de uma escrita muito boa, muito fluida, e quem diria, né, que eu estaria num momento desse contigo. Eu achei bem interessante essa proposta de discutir sobre um filósofo, né? Eu não conheço a obra do Riquet e de Freud. Eu me lembro muito das aulas do Odmar, né? Quando ele falava que a psicanálise não é da ordem da hermenêutica. E como orientanda dele, com certeza você, ao tratar disso, né, você vai percorrendo um caminho com rigor, né? Porque claro, é importantíssimo o diálogo entre as teorias, e uma teoria que não dialoga, ela não é útil, né, para a gente produzir conhecimento e produzir outros caminhos. É muito interessante. E, assim, quando você fala sobre a transferência, não sei por que você não fez assim um percurso, pelo menos um percurso mínimo em Lacan, porque poderia ser interessante até para situar um pouco como Lacan reescreve, ou como ele olha para o estruturalismo a partir de uma aproximação da psicanálise com o estruturalismo, né? Não sei se seria interessante da sua parte. Eu acho interessante quando você fala sobre a transferência, que é sempre do analista, isso é de Lacan, né? E seria interessante tu dar, assim, tentar ver, pelo menos com alguns comentadores, algo do tipo, para trabalhar um pouco a transferência a partir dele. Sim, com certeza, Samara. Obrigada, né? Não sei se isso, né? Não, como é isso? Tem um motivo. Com certeza. O Riquet, ele também atravessa o estruturalismo, né? E, inclusive, tem uma rixazinha aí dele histórica com o Lacan, e o outro motivo é porque é um trabalho na filosofia. Mas eu penso em ampliar para o doutorado, e aí eu ainda não sei se vai ser na psicologia, na psicanálise, se vai ser na filosofia, mas eu penso que, se for ampliar, né, eu preciso sim considerar o que foi desenvolvido pelo Lacan, né, e também, principalmente se não for na filosofia, mas a questão da escolha do Riquet é porque é um mestrado em filosofia justamente para sair, não sair, né, mas ali esse percurso histórico, filosófico da época, né, do Freud, mas porque às vezes assim parece que o povo chega com a psicanálise como se ela fosse uma coisa absoluta, maioral, que ela nem tem mãe nem pai. Com certeza. Né? Então assim, eu queria ver, né, de onde é que vem, e aí hoje eu consigo melhor. Mas eu penso sim, se for voltar, né, para a psicologia no doutorado, e com certeza direcionar para o Lacan, mas foi uma escolha mesmo porque é um mestrado em filosofia. E é como a gente, eu disse, né? Foi uma frase que eu ouvi de uma professora da psicologia, a Carla Patrícia, lá da UFC. Ela dizendo, e isso me tocou bastante, né? Uma teoria que não dialoga, ela não serve, não é útil. É importante o diálogo, sim.
até para a gente poder pensar em outras formas, né, de entender a psicanálise. Por exemplo, a questão do reconhecimento me lembrou muito o que eu estou estudando ultimamente, que é sobre o sujeito em psicanálise. E a questão do sujeito, ela é algo que é muito própria da filosofia, né? É uma questão que eu levo e que até onde eu já li sobre, alguns autores falam como se o sujeito em Freud fosse algo bem específico, que não tivesse, que fosse um corte em relação ao sujeito cartesiano, que é da filosofia, então um corte entre todas as noções de sujeito que se tem em outros campos de saber. E o reconhecimento, eu lembrei muito daquela dialética do senhor e do escravo, né? Essa questão de ser reconhecido e de escolher, de ter uma escolha, um posicionamento em prol de um reconhecimento, né? Achei muito interessante também essa pergunta, alguém perguntou sobre reconhecimento. E a questão da transferência, eu estava relendo um pouco a dinâmica da transferência. E quando ele fala que a transferência ocorre em todos os lugares, né? Não só no setting analítico. Agora, uma coisa que eu achei interessante do texto do Freud, que também pode trazer, é que o manejo dessa transferência, ele vai se dar de diferentes formas, né? No setting analítico, o manejo é o que não quer dizer que a transferência seja manejada dessa forma, da mesma forma de um setting analítico em outras instituições. Até porque, por exemplo... Oi? É porque são recomendações, né? Isso. Não é regra, não é lei. Uhum. São recomendações. E quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que estuda psicanálise, que opera em alguns momentos, na maior parte dos momentos, num discurso analítico, e quando ela está numa instituição, né? A partir de qual lugar ela vai operar ali, porque muitas instituições objetificam aqueles usuários, às vezes a gente se coloca em... Assim, a gente é visto como o técnico, ou seja, o dono de uma técnica, o que sabe. E aí fazer esse saber dar uma volta e girar para o âmbito do próprio sujeito, né, que está ali em sofrimento, às vezes é difícil de sustentar numa instituição, por exemplo, que diz, não, você é que tem que saber. E muitas vezes, uma coisa que surgiu também no grupo de estudo que a gente estava fazendo, o Café com Freud, sobre a dinâmica da transferência, é que muitas vezes aquele usuário se sente tão transferido, né, pelo aquele técnico, que já traz um presente, traz algo que demonstre um certo pagamento pelos efeitos que se tem, né? E aí é bem interessante saber no caso a caso essa questão. Aí eu queria perguntar o que é que tu, a partir dos estudos do Riquel, o que é que tu acha sobre essa questão do manejo, né, da transferência, se ele chegou a pensar um pouco sobre isso num sentido mais macro. Certo. É como eu falei, né, Samir? Ele não aprofunda na questão da transferência, porque eu acho justamente que ele não teve essa experiência da relação transferencial, né? Ele nunca foi analista nem analisando, ele lê Freud, né? A contribuição dele é na leitura de Freud, né? Não exatamente da psicanálise, já que ele não tem essa experiência, né? E sobre isso que você fala, né, também das instituições, eu me lembrei do texto do Riquet, que é o Justo Dom. Ele fala sobre a questão da verdade e dialética com a justiça, né? E até recentemente eu fiz um estudo para a área criminal, um trabalho, falando justamente disso, né? Que tem a ver com um comentário também do Junot, né? De Junot, eu esqueci já a pronúncia, mas desculpe.
do que ele trouxe sobre a questão das instituições. Vale, agora eu me perdi, espera aí, que eu anotei aqui. Pronto, sobre a questão da dor, né? Da dor não ser visível, de ela não ser ali facilmente mensurável e tal e tal. Por isso que eu acho interessante falar da verdade em dialética com a justiça, né? Quando o Ricoeur fala de instituições justas, elas são instituições que também cabem essa verdade do sujeito, né? E por mais que a dor ela não seja medida ali, ela é uma verdade do sujeito e ela deve ser considerada nesses espaços, né, de instituições, seja elas criminais ou não, enfim. Uhum. E é por isso que é importante falar disso, da transferência mesmo no contexto social, para fora da psicanálise individual. Eu penso que seja extremamente urgente. Uhum. Muito obrigada, viu? Imagina. Parabéns. Milena, muito obrigado novamente, tá? A gente vê que essas provocações, a gente vai sentindo que ela fica acadêmicas, e além de acadêmicas, ela tem uma sua fundamentação. Aí teorias com teorias, e eu achei muito importante, assim, na fala, a gente vai observando como fala, as pessoas vão colocando suas falas, e a gente observa o seguinte: quando trabalhamos um autor, que eu terminei, trabalho história, filosofia antiga. Quando nós trabalhamos um filósofo, um autor, o grande segredo, e que é primordial para nós, e para todos também que trabalham a pesquisa, é não se apaixonar pelo autor, porque aí você perde o quê? A imparcialidade diante desses fatos. E eu acho interessantíssimo quem demonstra ser filósofo de sua pesquisa, mostrando os contrapontos. Por exemplo, se ele não chegou a trabalhar a determinada teoria de determinado diálogo com o filósofo, é porque ele não tinha simpatia. E essa história da vida privada é importante que as pessoas também tomem conhecimento. Por exemplo, eu trabalho o filósofo Sêneca, tá? No estoicismo, antiguidade. E aí teve o quê? Geralmente filósofos que ele não dialogou. Então, assim, é importante esses esclarecimentos, embora sejam informações adicionais, mas quem está ouvindo precisa entender que nós precisamos mostrar essa parte. E eu acho interessante esses conceitos de reconhecimento, de transferência, de memória. Memória é excelente, a memória reproduz, a memória é a vida que dá vida ao ser humano. E todos nós aqui que estamos hoje teremos isso em memória. Qual é o resgate de uma memória e uma riqueza de uma memória para o homem? Aí a gente trabalha muito, que eu terminei história também, nós trabalhamos muito memória, muito a questão da memória. E, assim, eu tenho a agradecer, Milena, pela riqueza do conteúdo, né? Porque eu falo riqueza, é porque nós temos que ter muito cuidado, como o rapaz, o moço, enfim, gente, lá do estado do Ceará, ele falou, eu falo humildemente sobre esse autor. Isso é super interessante, para não ficar crítica pela crítica, porque nós não sabemos de tudo, isso é evidente. Você não sabe tudo de Riquet, eu não sei tudo do filósofo Sêneca. Nós não sabemos tudo, mas sabemos um pedaço de uma obra que trabalhamos. E isso é super interessante. E a crítica pela crítica, não pode ficar a crítica pela crítica, mas assim, o reconhecimento, olha aí dentro do contexto, o reconhecimento de que você é limitado, embora admira. Assim, professor Lázaro, eu não sei se ele está me ouvindo, mas eu te digo, Milena, esse convite desses nossos encontros e essas provocações, que a Samara também falou uma parte, de que as teorias têm que ter diálogo. Eu não sei se eu estou interpretando ela direito. As teorias têm que ter diálogos para ter conhecimento. É super interessante, embora sejam contrapontos. E é isso que a gente está fazendo, o diálogo da filosofia com a psicanálise. Foi uma ideia do professor Lázaro, que aí eu estendendo o convite para vocês
vocês conhecendo a escola, isso é muito importante. Milena, tu trouxeste uma riqueza de conteúdos, que nem tudo fica em nossa memória, mas boa parte fica para quem não, embora seja uma visão não aprofundada, que claro, não tem como olhar tudo, mas alguma coisa ficou sobre Riquet para nós essa noite. Assim, agradeço o Robert Pessoa, Shirley, acho que é Shirley, Flávio da Silva, Raimundo, Maria Marlene, todos que estão conosco e contribuíram essas provocações. E aí eu vou estender esses convites para outros colegas, para que eles se sintam dentro desse contexto, esse feedback que a gente está fazendo aqui, não é uma disputa de conhecimento, mas a equidade do conhecimento. Eu acho muito importante isso. Professor Lázaro, fique à vontade. Ok, vocês me ouvem aí? Você me escuta, Clailson? Muito bem, okay. Muitíssimo bem. Clailson, nós já podemos, na verdade, encerrar, né? Muita gratidão à professora Milena, a esse público tão bonito. Alguns têm participado de outros eventos, em outras datas, e os que estão chegando hoje pela primeira vez, o convite está aberto para que participem mensalmente conosco. Muito bom, né? O saber, ele é sempre inacabado. A proposta deste diálogo, filosofia com a psicanálise, é a gente pensar como pensamos aqui hoje, e cada pedaço vai formando um todo. E a psicanálise, ela sempre aberta à filosofia e a este enriquecimento que a filosofia traz para nós. Por isso que o diálogo, ele está sempre aberto. E há diálogo, sim, entre a psicanálise e a filosofia, né? O Riquet, ele vai contribuir bastante com os seus escritos, com as suas considerações, com essas articulações aí com a psicanálise. É muito legal, né? A psicanálise, ela tem, assim, uma gratidão muito grande pelos pensadores, e o Riquet entra dentre, né, esses pensadores que têm colocado esse espaço para articulações com a psicanálise. A psicanálise tem um olhar assim muito especial para o Riquet. Tanto a linha principal da psicanálise, que é a freudiana, porque a psicanálise é Freud, como as demais correntes, né? Até o próprio Lacan, né, conforme disse aí a professora Milena, que em um determinado momento teve alguns pequenos atravessamentos lá com pensamentos e ideias do Riquet, né, porque o Lacan entra com alguma coisa relacionada com a questão da hermenêutica, a maneira como o Riquet traz, e outros pensantes, a maneira como a hermenêutica é colocada com esse objetivo aí de, alguma forma, abraçar, englobar os saberes, né? E aí o Lacan parece que apresenta uma certa resistência, mas assim, o universo psicanalítico é consciente, né? De que a psicanálise, ela nunca para, ela nunca termina, ela é sempre inacabada. E eu, particularmente, reconheço que nós, psicanalistas, precisamos explorar mais a hermenêutica, porque acaba que é um universo que vai nos dar tantas visões, vai abrir tantas coisas, mas assim, a psicanálise tem estado com esse diálogo. E é muito importante a gente perceber, a professora Milena coloca aí na fala dela, quando faz abordagens de Riquet sobre a questão da transferência, deixando muito à tona, muito transparente a questão da memória, né, da história e do esquecimento. E aí, na psicanálise, a psicanálise ela aceita, a psicanálise defende, e a psicanálise reconhece, principalmente na clínica, na escuta analítica,
que a transferência ela é uma transferência também de memória, também da história e também do esquecimento, né? Até porque, quando Freud trabalha repetir, elaborar e recordar, ele está fazendo uma grande alusão a esse processo, né? De lidar com a memória, de lidar com o esquecimento e perpassar a história. Assim como fazem parte da transferência o gozo, né? O desejo, a partir de mal-estar da cultura, né? O Freud já vai apresentando, até mesmo pelos atos de sublimação, todo um processo, né? Todo um processo transferencial, e o próprio Freud já abre aquilo que o Ricoeur coloca para nós, quando procura mostrar a interpretação da interpretação psicanalítica na análise da arte, né? E aí eu sempre vejo a psicanálise com duas vertentes, quando olha para a arte, que é uma análise biográfica, né? E também uma análise do ponto de vista do universo da obra artística. Então, gente, olha, é isso, né? É isso, eu quero deixar aqui essa minha última palavra final, né? É isso, né? A abordagem da psicanálise e da história sempre esteve presente ao longo da obra do Ricoeur, e a gente tem que entender que, nessa perspectiva, a historiografia, né, e a própria psicanálise tem um propósito semelhante. Eu costumo dizer, aumentar a compreensão de quem nós somos, da nossa própria existência, por meio da elaboração de interpretações mediadas pela linguagem, de tal maneira que, com isso, a gente vai cumprindo aí esse nosso papel. Então, muito legal, parabéns à professora, parabéns ao Clailson por convidar a professora Milena, parabéns aí a todos vocês que participaram, falaram, ouviram, e nós vamos colocar o vídeo deste nosso encontro lá no canal do YouTube da Associação Piauiense de Psicanálise, ok? Eu não tenho aqui o endereço certinho, mas se vocês entrarem no site da instituição, é só lá no Google vocês digitarem Escola Freudiana de Teresina. Aí vocês entram no site e lá na página principal tem um ícone lá do YouTube. Vocês clicando ali, vocês vão para o canal da instituição. Eu acredito que de hoje para amanhã nós já estaremos com a fala da professora Milena disponibilizada ali no canal. Tá bom, gente? Clailson, dê aí o boa noite final, aquele abraço gostoso, e com a sua fala a gente encerra aqui, tá bom? Tá bom, boa noite. Milena, mais uma vez, obrigado a todos, e quem tiver interesse de participar nessas nossas palestras, esteja convidado, desde que faça o diálogo com a psicanálise, tenha o filósofo com o diálogo com a psicanálise, tá? Milena vai receber um certificado de palestrante da Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina, e aí a gente oferece esse certificado em reconhecimento pela contribuição, e é muito interessante colocar no slide essas contribuições, tá? Muito bom. Obrigada. Tá, gente, boa noite, obrigado, tá?